Alexander Sterling, um bilionário, volta de uma viagem humanitária na África e chega ao seu edifício corporativo em Nova York com aparência desleixada, como um morador de rua. Sofia Martinez, a recepcionista, não o reconhece e, com medo e seguindo protocolos, o trata com desprezo. Ela não só nega a entrada de Alexander, mas o humilha publicamente, falando alto sobre pessoas como ele não pertencerem ali e sugerindo que procure um abrigo. Alexander, chocado, decide não revelar sua identidade para observar como é tratado sem seu poder. O que Sofia não sabia é que Alexander era o próprio dono do império. Mas antes de revelarmos o que acontece, se você também se emociona com histórias assim, clique para se inscrever agora e nos ajude a trazer mais contos de coragem e lealdade. Obrigado. E agora, vamos ver o que aconteceu. Martinez ajustou o colarinho branco de sua blusa pela terceira vez naquela manhã, observando seu reflexo no vidro espelhado do imponente lobby da Sterling Enterprises. O edifício de 40 andares se erguia majestoso no coração financeiro de São Paulo, e ela ainda não acreditava completamente que trabalhava ali. Aos 28 anos, depois de tanto esforço, finalmente havia conseguido o emprego dos seus sonhos como recepcionista principal de uma das maiores corporações do país. O salário não era extraordinário, mas representava estabilidade, algo que Sofia não conhecia há muito tempo. Desde que se mudara de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais para São Paulo, 5 anos atrás, ela havia trabalhado em diversos lugares, lanchonetes, lojas de departamento, escritórios pequenos, sempre com o mesmo objetivo em mente: conseguir o suficiente para sustentar a mãe, Carmen, que havia ficado sozinha após a partida precoce do pai. Carmen Martinez havia sido diagnosticada com artrite reumatoide severa 2 anos antes, uma condição que limitava drasticamente seus movimentos e a impedia de trabalhar. Os medicamentos eram caros, as consultas frequentes, e o plano de saúde básico que Sofia conseguia pagar cobria apenas o essencial. Por isso, além do trabalho na Sterling Enterprises durante o dia, Sofia ainda passava as noites trabalhando como atendente em uma lanchonete 24 horas no bairro onde morava, na zona leste da cidade. Alexander Sterling, um bilionário, volta de uma viagem humanitária na África e chega ao seu edifício corporativo em Nova York com aparência desleixada, como um morador de rua. Sofia Martinez, a recepcionista, não o reconhece e, com medo e seguindo protocolos, o trata com desprezo. Ela não só nega a entrada de Alexander, mas o humilha publicamente, falando alto sobre pessoas como ele não pertencerem ali e sugerindo que procure um abrigo. Alexander, chocado, decide não revelar sua identidade para observar como é tratado sem seu poder. O que Sofia não sabia é que Alexander era o próprio dono do império. Mas antes de revelarmos o que acontece, se você também se emociona com histórias assim, clique para se inscrever agora e nos ajude a trazer mais contos de coragem e lealdade. Obrigado! E agora, vamos ver o que aconteceu. Eram quase 16 horas diárias de trabalho, 7 dias por semana. Sofia dormia em média 4 horas por noite, sempre correndo entre um emprego e outro, entre as visitas ao médico com a mãe e os compromissos profissionais. Mas ela não reclamava. Na verdade, sentia-se grata. A Sterling Enterprises representava não apenas um salário melhor, mas a possibilidade de crescimento profissional que ela sempre sonhara. O lobby onde trabalhava era impressionante. Mármore italiano no piso, um lustre de cristal gigantesco pendendo do teto de pé direito duplo e uma vista panorâmica da Avenida Paulista através das enormes janelas de vidro.
Sofia havia decorado cada detalhe daquele espaço nos 3 meses em que trabalhava ali. Conhecia o nome de cada funcionário que passava diariamente, desde os executivos de terno impecável até as pessoas da equipe de limpeza que chegavam antes do amanhecer. Sua mesa ficava estrategicamente posicionada para controlar todo o acesso ao prédio. Era uma responsabilidade que Sofia levava muito a sério. A segurança da empresa dependia, em parte, de sua atenção aos detalhes. Ela havia memorizado os protocolos de segurança, sabia identificar pessoas autorizadas e tinha desenvolvido um instinto apurado para detectar qualquer coisa fora do normal. Naquela manhã de terça-feira, Sofia estava particularmente animada. Na noite anterior, Carmen havia passado melhor, com menos dores, e isso sempre deixava Sofia mais tranquila. Além disso, ela havia recebido elogios do supervisor de segurança pela forma como havia lidado com uma situação delicada na semana anterior, quando impediu que um visitante não autorizado tivesse acesso aos elevadores. "Bom dia, Sofia", cumprimentou Ricardo, o gerente de recursos humanos, passando pela recepção com seu sorriso amigável de sempre. "Bom dia, senhor Ricardo. Como está sua esposa?" Sofia sempre se lembrava de perguntar sobre a família das pessoas. Era algo natural nela, uma gentileza genuína que todos apreciavam. "Muito bem, obrigada por perguntar. E sua mãe, como está?" "Melhorando aos poucos, obrigada." Esse era o tipo de interação que Sofia mais valorizava em seu trabalho. Apesar da formalidade necessária de sua posição, ela havia conseguido criar relacionamentos calorosos com muitos funcionários da empresa. Era respeitosa com todos, desde o CEO, que ela havia visto apenas uma vez, rapidamente, durante uma apresentação para novos funcionários, até a equipe de limpeza, com quem sempre trocava algumas palavras carinhosas. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Sterling Enterprises, Sofia falando. "Bom dia." "Oi, filha." A voz da mãe do outro lado da linha soou mais fraca que o normal. Sofia imediatamente sentiu um aperto no peito. "Mãe, o que houve? Você está bem?" "Estou, querida. Só um pouco mais cansada hoje. Não se preocupe, eu só queria ouvir sua voz." "Mãe, você tomou os remédios certinho?" "Tomei sim. Sofia, você não precisa se preocupar tanto comigo. Cuide de seu trabalho aí." Depois que desligou, Sofia fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Era sempre assim. Um misto de preocupação e determinação. Cada dia era uma batalha silenciosa para manter tudo sob controle, para garantir que a mãe tivesse o melhor tratamento possível, para não falhar em nenhuma de suas responsabilidades. Ela abriu os olhos e voltou a observar o movimento do lobby. Pessoas importantes entravam e saíam constantemente, executivos nacionais e internacionais, investidores, parceiros de negócios. Sofia havia aprendido a identificar rapidamente quem eram, pela forma como se vestiam, como se comportavam, como eram tratados pelos outros funcionários. O trabalho exigia dela não apenas competência administrativa, mas também uma sensibilidade social apurada. Ela precisava ser cortês com todos, mas também firme quando necessário. Precisava representar bem a empresa, sendo sempre o primeiro rosto que visitantes viam ao entrar no edifício. Às vezes, especialmente nas madrugadas quando estava na lanchonete, Sofia se permitia sonhar com um futuro diferente. Imaginava-se crescendo profissionalmente na Sterling Enterprises, talvez um dia trabalhando em um dos andares superiores, com um salário que permitisse que ela cuidasse melhor da mãe sem precisar trabalhar 2 jornadas. Mas ela sabia que sonhos se conquistam com trabalho duro e dedicação. Por isso, todos os dias, Sofia se esforçava para ser a melhor profissional possível, tratando cada pessoa com respeito, protegendo a empresa como se fosse sua e mantendo sempre a esperança de que dias melhores viriam. O relógio marcava 10 da manhã, quando Sofia viu uma movimentação estranha na entrada do prédio. Através das portas de vidro, notou uma figura que chamou sua atenção.
Alguém que definitivamente não parecia pertencer àquele ambiente corporativo sofisticado. O homem que se aproximava das portas de vidro da Sterling Enterprises parecia completamente fora de lugar. Sofia observou com crescente apreensão enquanto ele caminhava em direção à entrada principal. Estava usando roupas surradas e amarrotadas. Uma camiseta desbotada, calças jeans rasgadas nos joelhos e tênis que já haviam visto dias melhores. Sua barba estava crescida e desalinhada, o cabelo despenteado, e ele não carregava nenhuma bagagem ou pasta executiva. Sofia sentiu seu coração acelerar. Em seus 3 meses de trabalho, havia lidado com algumas situações delicadas, mas nada como isso. O homem não apenas parecia um morador de rua, como também se movia com uma estranha determinação em direção ao prédio, como se tivesse todo o direito de estar ali. Quando ele empurrou as portas de vidro e entrou no lobby, Sofia imediatamente se posicionou atrás de sua mesa, acionando discretamente o botão de alerta para a segurança embaixo do balcão. O contraste entre aquele homem e o ambiente sofisticado do lobby era gritante. O mármore italiano, o lustre de cristal, os executivos bem vestidos que passavam constantemente pelo local. "Com licença", disse o homem, aproximando-se da recepção com uma voz surpreendentemente educada, mas Sofia já estava em modo de proteção total. "Senhor, eu vou ter que pedir para o senhor sair", disse Sofia, mantendo um tom profissional mais firme. "Este é um prédio corporativo privado." Alexander Sterling parou diante da mesa de recepção, observando a jovem mulher à sua frente. Havia acabado de chegar de sua viagem humanitária na África, onde passou 1 mês construindo poços de água potável em vilarejos remotos. Problemas técnicos com seu jato particular o haviam forçado a pegar voos comerciais com múltiplas conexões, e sua bagagem havia se perdido em algum lugar entre Lagos e São Paulo. Estava exausto, sujo da viagem e ansioso para chegar ao seu escritório para resolver questões urgentes da empresa. Mas a recepcionista não parecia reconhecê-lo. Isso não era completamente surpreendente. Alexander raramente descia aos andares administrativos, preferindo usar a entrada privativa que levava diretamente ao seu escritório no último andar. Além disso, sua aparência estava drasticamente diferente do habitual. "Eu preciso subir para o escritório", disse Alexander calmamente. "Tenho uma reunião importante." Sofia observou o homem com ainda mais desconfiança. Agora ele estava inventando desculpas para tentar entrar. Isso confirmava suas suspeitas de que se tratava de alguém com intenções duvidosas. "Senhor, o senhor não tem aparência de alguém que teria uma reunião aqui", disse Sofia, sua voz ficando mais alta involuntariamente. Alguns funcionários que passavam pelo lobby começaram a notar a situação. "Vou ter que pedir para o senhor se retirar imediatamente." Alexander ficou genuinamente surpreso com a dureza do tratamento. Quando estava cercado por sua equipe executiva e assessores, todos sempre o tratavam com extrema deferência. Havia esquecido completamente como era ser julgado puramente pela aparência. "Moça, acho que há um mal-entendido", tentou Alexander novamente, mas Sofia já havia se levantado de sua cadeira. "Não há mal-entendido nenhum. Seguranças!" gritou Sofia, fazendo sinais desesperados para os guardas que já estavam se aproximando após receberem seu alerta silencioso. 2 seguranças uniformizados chegaram rapidamente à recepção. Sofia se sentiu aliviada. Havia seguido todos os protocolos corretos para proteger a empresa. "Senhores, este homem está tentando entrar no prédio sem autorização", explicou Sofia aos guardas, gesticulando na direção de Alexander. "Ele diz que tem uma reunião, mas claramente não tem." Alexander olhou ao redor, observando como outros funcionários haviam parado para assistir à cena. Executivos bem vestidos sussurravam entre si, alguns tirando discretamente fotos com seus celulares. A humilhação era completa e pública. Por um momento, Alexander considerou revelar sua identidade.
Poderia simplesmente dizer seu nome, mostrar alguma identificação, e toda aquela situação constrangedora terminaria instantaneamente. Os seguranças se desculpariam, a recepcionista ficaria mortificada e ele poderia subir para seu escritório. Mas algo o deteve. Talvez fosse a exaustão da viagem, ou talvez uma curiosidade mórbida sobre como seria tratado quando não tinha poder ou status visível. Quando foi a última vez que alguém havia falado com ele sem saber quem ele era? Quando foi a última vez que experimentou o mundo como uma pessoa comum? Tudo bem, disse Alexander, levantando as mãos em sinal de rendição. Eu vou embora. Sofia sentiu uma mistura de alívio e algo que não conseguia identificar completamente. O homem não estava sendo agressivo ou insistente como ela esperava. Na verdade, havia uma dignidade estranha em sua retirada. E senhor, acrescentou Sofia, sua voz agora carregada de uma autoridade que ela não sabia que possuía. Há um albergue da assistência social a 3 quarteirões daqui. Eles servem refeições gratuitas às 11 horas. Alexander parou na porta e se virou para olhá-la. Havia algo nos olhos da recepcionista que o intrigou. Não era crueldade pura, mas sim um misto de medo, proteção e, estranhamente, preocupação genuína. Obrigado pela informação, disse Alexander e saiu do prédio. Sofia voltou para sua mesa, o coração ainda batendo acelerado. Os seguranças a parabenizaram pela forma como havia lidado com a situação, e alguns funcionários que presenciaram a cena elogiaram sua firmeza e profissionalismo. Mas durante o resto do dia, Sofia não conseguiu tirar a imagem do homem de sua cabeça. Havia algo nele que a incomodava. Não sua aparência ou comportamento, mas sim a forma calma e digna como havia aceitado a rejeição. A maioria das pessoas em situação similar teria gritado, discutido ou causado uma cena maior. Ele simplesmente havia ido embora. Naquela noite, durante seu turno na lanchonete, Sofia contou para Dona Conceição, a cozinheira mais experiente, sobre o incidente. Você fez certo, menina, disse Dona Conceição. Segurança é segurança, não dá para vacilar. Mas quando Sofia chegou em casa de madrugada e se deitou ao lado da mãe, que dormia pacificamente após tomar seus medicamentos, ela não conseguiu parar de pensar no olhar daquele homem. Havia algo ali que ela não conseguia decifrar. Uma tristeza profunda, mas também uma compreensão estranha, como se ele entendesse perfeitamente por que ela havia agido daquela forma. Na manhã seguinte, quando Sofia chegou ao trabalho, não esperava ver o mesmo homem novamente. Mas lá estava ele, do outro lado da rua, observando o prédio da Sterling Enterprises com a mesma expressão serena e enigmática do dia anterior. Sofia observou o homem do outro lado da rua por alguns minutos antes de entrar no prédio. Ele estava parado em frente a uma banca de jornal, folheando uma revista, mas seus olhos ocasionalmente se dirigiam para a Sterling Enterprises. Havia algo diferente nele hoje. Parecia mais limpo, embora ainda usasse as mesmas roupas simples do dia anterior. Durante toda a manhã, Sofia se pegou olhando pela janela, verificando se ele ainda estava lá. Por volta das 10 horas, o homem atravessou a rua e se aproximou novamente das portas de vidro. Sofia imediatamente se preparou, posicionando a mão sobre o botão de alerta. Mas desta vez, decidiu abordar a situação de forma diferente. Bom dia, disse o homem, aproximando-se da recepção com o mesmo tom educado do dia anterior. Senhor, nós já conversamos sobre isso ontem, disse Sofia, mas sua voz não tinha a mesma dureza. O senhor não pode entrar aqui. Alexander havia passado a noite inteira em seu apartamento pensando sobre o encontro. Era a primeira vez em anos que alguém o tratava sem qualquer deferência ou reconhecimento de seu status. A experiência havia sido simultaneamente humilhante e reveladora. Decidiu continuar o experimento por mais alguns dias, curioso para entender como sua própria empresa funcionava quando vista de baixo.
Eu entendo, disse Alexander calmamente. Mas eu gostaria de deixar um currículo. Estou procurando trabalho. Sofia o observou com surpresa. Isso ela não esperava. O homem não parecia estar causando problemas ou tentando forçar a entrada. Estava sendo respeitoso, quase humilde. Senhor, uma empresa como a Sterling Enterprises tem processos seletivos muito específicos, explicou Sofia, sua voz mais suave. O senhor precisa se inscrever online, através do site oficial. Eu não tenho acesso regular à internet, mentiu Alexander. Pensei que talvez pudesse deixar meus dados básicos com alguém. Sofia hesitou. Havia algo na sinceridade do homem que a tocava. Ela se lembrou de sua própria busca por emprego, das inúmeras vezes que havia sido rejeitada antes de conseguir a posição na Sterling Enterprises. Olha, eu vou ser honesta com o senhor, disse Sofia, inclinando-se ligeiramente sobre o balcão. Uma empresa deste nível tem padrões muito específicos de apresentação. O senhor precisaria... Ela pausou, procurando uma forma gentil de se expressar. Melhorar sua aparência se quiser ser levado a sério em qualquer processo seletivo. Alexander ficou fascinado com a mudança no tom dela. Ontem havia sido puro confronto e rejeição. Hoje havia um conselho genuíno, quase maternal. A senhora tem razão, disse Alexander. É que as coisas têm sido difíceis ultimamente, mas eu realmente preciso de uma oportunidade. Sofia sentiu seu coração amolecer. Havia algo na dignidade quieta daquele homem que a lembrava de seu próprio pai, que havia lutado tanto para sustentar a família antes de sua partida prematura. Escute, disse Sofia, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Há uma oficina de capacitação profissional a 2 quarteirões daqui. Eles ajudam pessoas a se preparar para entrevistas, ensinam como fazer currículos, essas coisas. Talvez o senhor devesse começar por lá. Alexander ficou genuinamente tocado pela tentativa dela de ajudar. Muito obrigado. Posso perguntar seu nome? Sofia, ela respondeu automaticamente, depois se corrigiu. Quer dizer, senhorita Martinez. Obrigado, senhorita Martinez. Meu nome é Alex. Durante os dias seguintes, estabeleceu-se uma rotina estranha. Alexander aparecia todas as manhãs, sempre do lado de fora do prédio, às vezes sentado no banco da praça em frente, outras vezes caminhando pela calçada. Sofia começou a notar que ele nunca pedia dinheiro aos transeuntes. Nunca causava distúrbios, apenas observava o movimento do edifício. No terceiro dia, Sofia tomou uma decisão que ela mesma não conseguia explicar completamente. Durante seu intervalo para o almoço, saiu do prédio e se aproximou do banco, onde Alexander estava sentado, lendo um livro surpreendentemente sofisticado sobre administração empresarial. Oi, disse Sofia, sentando-se hesitantemente no outro lado do banco. Olá, senhorita Martinez, respondeu Alexander, fechando o livro. Como vai seu dia? Bem, obrigada. Sofia observou a capa do livro. O senhor se interessa por administração? Sempre me interessei por como as empresas funcionam, disse Alexander honestamente. Especialmente como tratam seus funcionários em diferentes níveis. É interessante o senhor dizer isso, disse Sofia. Eu trabalho lá há 3 meses e uma das coisas que mais me impressiona na Sterling Enterprises é como eles valorizam todos os funcionários, desde a limpeza até os executivos. Alexander sorriu internamente. Se ela soubesse quantas reclamações chegavam ao seu escritório sobre tratamento desigual entre departamentos. Você gosta de trabalhar lá? Perguntou Alexander. Amo, respondeu Sofia com sinceridade. É o melhor emprego que já tive. O salário me permite cuidar da minha mãe e sinto que faço parte de algo importante. A Sterling Enterprises faz projetos incríveis ao redor do mundo. Sua mãe está doente? Sofia hesitou antes de responder. Não sabia por que estava compartilhando informações pessoais com um estranho, mas algo em Alex a fazia sentir-se à vontade. Ela tem artrite reumatoide.
Complicado. Por isso eu também trabalho à noite em uma lanchonete. Os remédios são caros. Alexander sentiu uma pontada de culpa. Aqui estava uma funcionária dedicada de sua empresa, trabalhando 2 empregos para pagar tratamentos médicos, enquanto ele acabara de gastar mais dinheiro em sua viagem humanitária do que ela provavelmente ganhava em um ano. Deve ser muito difícil, disse Alexander suavemente. Mas a gente se vira. Minha mãe sempre me ensinou que trabalho duro e honestidade abrem todas as portas. Eles conversaram por mais alguns minutos antes de Sofia precisar voltar ao trabalho. Quando ela se levantou para partir, Alexander disse: Senhorita Martinez, obrigado por ser gentil comigo. Sei que minha aparência não ajuda, mas significa muito ter alguém que me trata como ser humano. Sofia parou e o olhou. Todo mundo merece ser tratado com dignidade, Alex, independente de sua situação atual. Naquela tarde, enquanto Sofia trabalhava na recepção, refletiu sobre sua conversa com Alex. Havia algo nele que a intrigava cada vez mais. Apesar da aparência desalinhada, ele falava de forma educada, demonstrava conhecimento sobre assuntos complexos e havia uma tristeza em seus olhos que parecia mais profunda que apenas dificuldades financeiras. Durante seu turno noturno na lanchonete, Sofia contou para Dona Conceição sobre suas conversas com Alex. Cuidado, menina, avisou a cozinheira experiente. Às vezes a gente se envolve com pessoas que não conhece direito. Mas Sofia não conseguia parar de pensar nele. Havia algo em Alex que despertava não apenas sua compaixão, mas sua curiosidade. Era como se ele fosse um quebra-cabeças que ela precisava resolver. No dia seguinte, Sofia tomou uma decisão ainda mais ousada. Comprou um sanduíche extra durante o almoço e o ofereceu para Alex, que estava em seu local habitual, no banco da praça. Obrigado, disse Alexander, genuinamente tocado pelo gesto. Mas eu não posso aceitar sua comida. Por favor, insistiu Sofia. Eu sei como é passar dificuldades. Foi então que Alexander percebeu que havia subestimado completamente aquela jovem recepcionista. Ela não era apenas uma funcionária seguindo protocolos, era uma pessoa com profundidade, compaixão e uma força interior que ele raramente via, mesmo entre seus executivos mais experientes. A situação mudou drasticamente na segunda semana. Sofia chegou ao trabalho numa manhã de quinta-feira para encontrar Ricardo, o gerente de recursos humanos, esperando por ela na recepção com uma expressão séria que ela nunca havia visto antes. Sofia, precisamos conversar, disse Ricardo, indicando uma sala de reuniões pequena próxima ao lobby. O coração de Sofia disparou. Em seus anos de experiência profissional, ela sabia que conversas que começavam dessa forma raramente tinham finais felizes. Seguiu Ricardo até a sala, suas pernas tremendo ligeiramente. Sente-se, por favor, disse Ricardo, fechando a porta. Recebi algumas reclamações sobre seu comportamento recente. Reclamações? Sofia não conseguiu esconder a surpresa em sua voz. Sobre o quê? Aparentemente você tem sido vista conversando com um morador de rua durante seus horários de trabalho. Alguns funcionários relataram que você saiu do prédio durante o expediente para falar com essa pessoa. E ontem foram vistos compartilhando comida. Sofia sentiu o rosto esquentar. Senhor Ricardo, era meu horário de almoço. Eu não estava trabalhando. Sofia, você entende que sua posição aqui requer discrição absoluta, certo? Você é o primeiro rosto que nossos clientes e investidores veem quando entram neste prédio. Sua imagem reflete diretamente na imagem da Sterling Enterprises. Mas eu só estava sendo gentil com uma pessoa que precisa de ajuda, protestou Sofia. Isso não interfere no meu trabalho. Ricardo suspirou profundamente. Sofia, eu gosto muito de você. Você é uma funcionária exemplar, sempre pontual, competente, dedicada, mas a diretoria está preocupada com a associação inadequada que você está fazendo. Associação inadequada? A voz de Sofia subiu uma oitava. Senhor Ricardo, estamos falando de um ser humano. Eu não fiz nada de errado.
O problema não é o que você fez, Sofia, é a percepção que isso cria. Temos investidores internacionais visitando a empresa constantemente. Se eles virem nossa recepcionista principal fraternizando com moradores de rua... Ele não é um morador de rua, explodiu Sofia, surpreendendo a si mesma com a veemência de sua defesa. Alex é uma pessoa educada, que está passando por dificuldades. Ele nem mesmo pede dinheiro ou causa problemas. Ricardo a observou com preocupação crescente. Sofia, você está se envolvendo emocionalmente com essa pessoa. Isso é exatamente o que não pode acontecer. Eu não estou me envolvendo emocionalmente, mentiu Sofia, embora soubesse que não era completamente verdade. Estou apenas sendo humana. Olha, Sofia, vou ser direto com você. A diretoria me deu uma instrução clara. Ou você para completamente de interagir com essa pessoa, ou teremos que reconsiderar sua posição aqui. As palavras atingiram Sofia como um soco no estômago. Perder esse emprego seria catastrófico. Significaria voltar aos trabalhos instáveis, salários baixos, sem conseguir pagar adequadamente o tratamento da mãe. Significaria decepcionar Carmen, que estava tão orgulhosa do progresso profissional da filha. Eu entendo, disse Sofia com a voz trêmula. Fico feliz em saber, disse Ricardo, sua expressão se suavizando ligeiramente. Sofia, você tem um futuro brilhante aqui na Sterling Enterprises. Não deixe que uma decisão emocional estrague tudo o que você construiu. Sofia passou o resto do dia trabalhando mecanicamente, cumprimentando visitantes, atendendo telefones, organizando documentos. Mas sua mente estava em turbulência completa. Toda vez que olhava pela janela e via Alex sentado no banco da praça, sentia uma mistura de culpa e revolta. Durante o almoço, ela ficou propositalmente dentro do prédio, evitando qualquer contato visual com Alex. Viu quando ele olhou na direção do edifício, claramente esperando vê-la, e sentiu seu coração se partir um pouco. Naquela noite, no turno da lanchonete, Sofia estava mais silenciosa que o normal. Dona Conceição notou imediatamente. O que houve, menina? Você está com uma cara de velório. Sofia contou tudo para a cozinheira. Sobre a conversa com Ricardo, sobre a ameaça à sua posição, sobre como se sentia dividida entre suas responsabilidades profissionais e sua consciência. Ah, minha filha, suspirou Dona Conceição. A vida às vezes força a gente a fazer escolhas difíceis. Você tem que pensar na sua mãe, no seu futuro. Esse homem, ele vai encontrar outro caminho. Mas e se não encontrar? Perguntou Sofia, a voz cheia de angústia. E se ele precisar realmente de ajuda e eu for a única pessoa que está sendo gentil com ele? Sofia, você não pode salvar todo mundo. Às vezes, a gente tem que ser prático. Quando Sofia chegou em casa naquela madrugada, encontrou Carmen acordada, sentada na cozinha com uma xícara de chá. Filha, você está bem? Parece preocupada. Sofia se sentou ao lado da mãe, lutando contra as lágrimas. Mãe, o que a senhora faria se tivesse que escolher entre fazer a coisa certa e proteger nosso sustento? Carmen observou a filha com atenção. Por que está perguntando isso? Sofia contou toda a história para a mãe, sobre Alex, sobre suas conversas, sobre a ameaça no trabalho. Carmen ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. Sofia, disse Carmen finalmente, você sempre foi uma menina de coração grande. Desde pequena trazia animais machucados para casa, defendia crianças que sofriam bullying na escola. É uma das coisas que mais admiro em você. Mas agora meu coração grande pode nos custar tudo, disse Sofia amargamente. Minha filha, eu já vivi muito tempo neste mundo. Vi pessoas fazerem escolhas por medo, por conveniência, por segurança. E você sabe o que aprendi? Que quando a gente trai quem realmente é, por qualquer razão, a gente perde um pedacinho da alma. Mas mãe, se eu perder esse emprego, se você perder esse emprego, a gente se vira.
A gente sempre se virou. Mas se você perder sua humanidade, sua capacidade de se importar com outras pessoas, aí sim a gente perde algo que não consegue recuperar. Sofia abraçou a mãe, sentindo lágrimas finalmente escorrerem pelo seu rosto. Eu não sei o que fazer, mãe. Você sabe sim, filha. No fundo do seu coração, você já sabe. Na manhã seguinte, Sofia chegou ao trabalho com uma decisão tomada, mas o coração pesado. Viu Alex no banco da praça e acenou discretamente para ele, indicando que não poderia sair para conversar. Ele pareceu entender, acenou de volta e continuou lendo seu livro. Durante toda a manhã, Sofia trabalhou com eficiência mecânica, mas se sentia como se estivesse traindo uma parte fundamental de si mesma. Cada vez que seus olhos se encontravam com os de Alex, através da janela, ela sentia uma pontada de vergonha. Por volta das 11 horas, a situação tomou um rumo completamente inesperado. Um grupo de investidores japoneses chegou para uma reunião importante. E Sofia os estava recepcionando profissionalmente quando notou Alex se aproximando das portas do prédio. Seu coração disparou. Se ele tentasse entrar agora, na frente dos investidores, seria o fim de tudo. Mas Alex não tentou entrar. Em vez disso, ele ficou do lado de fora, claramente querendo chamar a atenção de Sofia. Estava gesticulando discretamente, tentando comunicar algo urgente. Sofia se viu diante de uma escolha impossível. Ignorar Alex completamente para manter seu emprego ou descobrir o que ele estava tentando dizer e arriscar sua carreira na frente dos investidores mais importantes que já havia atendido. Sofia observou Alex através das portas de vidro, seu coração dividido entre o medo profissional e uma crescente preocupação. Ele não estava tentando entrar, mas seus gestos eram urgentes, quase desesperados. Havia algo diferente em sua postura hoje. Uma tensão que ela nunca havia visto antes. Os investidores japoneses estavam sendo conduzidos para os elevadores por Ricardo quando Sofia tomou uma decisão que poderia custar seu emprego. Pediu para sua substituta temporária cobrir a recepção por 5 minutos e saiu discretamente do prédio. Alex, o que está acontecendo? Perguntou Sofia assim que se aproximou dele. Sofia, eu preciso te contar algo, disse Alexander, sua voz carregada de uma urgência que ela nunca havia ouvido antes. Sobre quem eu realmente sou. O que você quer dizer? Alexander hesitou. Nas últimas semanas, observando Sofia trabalhar, conversando com ela durante os almoços, havia desenvolvido algo que não experimentava há anos. Uma conexão genuína com outra pessoa que não estava baseada em seu status ou riqueza. A ideia de revelar sua identidade e possivelmente perder essa autenticidade o aterrorizava. Sofia, você vai pensar que estou louco, mas eu não sou quem você pensa que sou. Alex, eu preciso voltar para dentro, disse Sofia, olhando nervosamente para as portas do prédio. Se meu chefe me ver aqui, é exatamente sobre isso que eu preciso falar, disse Alexander. Seu trabalho, você pode perdê-lo por minha causa? Sofia o olhou diretamente nos olhos. Por que você está perguntando isso? Porque eu ouvi uma conversa ontem à noite. Havia 2 homens de terno falando sobre a recepcionista da Sterling Enterprises, que estava fraternizando inadequadamente com mendigos. O sangue de Sofia gelou. Você ouviu isso onde? No restaurante onde eu às vezes consigo um trabalho temporário lavando pratos, mentiu Alexander. Eles estavam jantando, falando sobre negócios e mencionaram uma funcionária que poderia ser demitida. Sofia sentiu as pernas ficarem fracas. Se executivos da empresa estavam discutindo seu caso em restaurantes públicos, a situação era ainda pior do que imaginara. Eles mencionaram seu nome, Sofia, e disseram que a decisão seria tomada hoje. Hoje?
A voz de Sofia saiu como um sussurro. Alexander viu o desespero se espalhando pelo rosto dela e sentiu uma pontada de culpa terrível. Ele estava mentindo sobre como havia obtido a informação, mas não sobre o fato em si. Ricardo havia realmente mencionado durante uma reunião executiva que uma funcionária precisaria ser reposicionada devido a questões de imagem corporativa. Sofia, eu não posso deixar você perder seu emprego por minha causa, disse Alexander. Eu vou embora. Vou parar de vir aqui. Vou sair da sua vida para que você possa manter sua posição. Não! A resposta de Sofia foi mais veemente do que ela esperava. Alex, você não entende. Não é sobre você, é sobre quem eu sou como pessoa. O que você quer dizer? Se eu deixar eles me forçarem a parar de falar com você, então que tipo de pessoa eu sou realmente? Se eu só posso ser gentil quando é conveniente, quando não há risco, então minha bondade não vale nada. Alexander ficou profundamente tocado pela convicção na voz dela. Sofia, você tem responsabilidades. Minha mãe me ensinou que nossa humanidade não pode ser negociada, interrompeu Sofia. Se eu perder esse emprego por tratar você com dignidade, então talvez esse não seja o lugar certo para mim. Naquele momento, Alexander percebeu que estava apaixonado. Não pela aparência de Sofia ou por sua posição, ele nem sabia que isso era possível, mas por sua integridade inabalável, por sua coragem moral, por sua recusa em comprometer seus valores mesmo diante de consequências devastadoras. Sofia, disse Alexander suavemente, você é uma pessoa extraordinária. Antes que Sofia pudesse responder, Ricardo apareceu nas portas do prédio. Sofia, o que você está fazendo aqui fora? Sofia se virou, o coração disparando. Senhor Ricardo, eu só... Dentro. Agora, disse Ricardo, sua voz carregada de autoridade e decepção. Sofia olhou uma última vez para Alex, vendo algo estranho em seus olhos. Uma determinação que não estava lá antes, como se ele tivesse tomado alguma decisão importante. Vá, disse Alexander gentilmente. Eu vou resolver isso. Como? Perguntou Sofia confusa. Confie em mim. Sofia entrou no prédio atrás de Ricardo, que a conduziu diretamente para a sala de reuniões. Seu coração estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele poderia ouvi-lo. Sofia, isso é exatamente o que eu estava temendo, disse Ricardo, fechando a porta. Você foi especificamente instruída a não interagir com essa pessoa. Senhor Ricardo, ele estava tentando me avisar sobre algo importante. Importante. Sofia, você está se deixando manipular por um aproveitador que provavelmente quer usar você para ter acesso ao prédio. Isso não é verdade. Como você pode ter tanta certeza? Você conhece esse homem há 2 semanas. Você sabe alguma coisa sobre o passado dele? Sobre onde ele mora? Sobre sua família? Sofia abriu a boca para responder, mas percebeu que Ricardo estava certo. Ela realmente não sabia quase nada sobre a vida de Alex antes de conhecê-lo. Eu confio nele, disse Sofia fracamente. Sofia, eu gosto muito de você, mas não posso mais protegê-la. A diretoria tomou uma decisão final. Se você for vista interagindo com essa pessoa mais uma vez, sua demissão será imediata. Sofia sentiu lágrimas picando seus olhos. Senhor Ricardo, por favor. Além disso, continuou Ricardo, a segurança foi instruída a remover essa pessoa da propriedade da empresa se ele for visto na área novamente. Vocês não podem fazer isso. Ele não está causando problemas. Sofia, isso não é uma decisão executiva final. Naquele momento, a secretária de Ricardo bateu na porta. Senhor Ricardo, desculpe interromper, mas há uma situação estranha acontecendo no lobby. Que tipo de situação? É o Sr. Sterling. Ele chegou há poucos minutos, mas está diferente, e ele está perguntando especificamente pela senhorita Sofia. Sofia sentiu todo o sangue sair de seu rosto. Alexander Sterling era o CEO da empresa.
o homem mais poderoso do edifício, alguém que ela havia visto apenas uma vez, de longe, durante sua orientação inicial. "O Sr. Sterling está perguntando por mim?", sussurrou Sofia. "Isso não pode estar certo." Ricardo também parecia confuso. "Você teve algum contato com o Sr. Sterling?" "Não, nunca. Eu nem saberia reconhecê-lo se o visse." Mas enquanto falava, uma suspeita terrível começou a se formar na mente de Sofia. A educação de Alex, seu conhecimento sobre administração empresarial, a forma como falava sobre tratamento de funcionários, sua estranha dignidade mesmo vestido com roupas surradas. "Não", murmurou Sofia para si mesma. "Não é possível." Sofia seguiu Ricardo até o lobby com as pernas tremendo, sua mente em completa turbulência. A suspeita que havia começado a se formar era tão absurda, tão impossível, que ela tentava rejeitá-la completamente. Mas pequenos detalhes começavam a se encaixar como peças de um quebra-cabeça terrível. A educação de Alex, seus conhecimentos sobre administração, a forma como observava o prédio todos os dias. Quando chegaram ao lobby, Sofia viu um homem de terno impecável conversando com os seguranças. Ele estava de costas para ela, mas havia algo familiar em sua postura. Quando o homem se virou, o mundo de Sofia desabou completamente. Era Alex, mas não era Alex. O homem à sua frente tinha o mesmo rosto, a mesma voz, os mesmos olhos gentis que ela havia aprendido a conhecer. Mas agora ele estava barbeado, com cabelo perfeitamente arrumado, usando um terno que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 6 meses. E todos os funcionários ao redor se curvavam ligeiramente quando falavam com ele, tratando-o com uma deferência que ela nunca havia visto. "Senhorita Sofia Martinez", disse Alexander, aproximando-se dela com uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Sofia não conseguia falar, não conseguia sequer respirar adequadamente. Sua mente tentava processar a impossibilidade do que estava vendo, mas a realidade era inegável. Alex, o homem que ela havia tratado como mendigo, que havia alimentado com seu próprio almoço, a quem havia oferecido conselhos sobre capacitação profissional, era Alexander Sterling, o dono bilionário da empresa onde ela trabalhava. "Sofia?", disse Alexander mais suavemente, notando seu estado de choque. Eu... Sofia tentou formar palavras, mas sua voz saiu como um sussurro estrangulado. A humilhação atingiu como uma onda gigante. Não apenas ela havia tratado seu chefe supremo como um indigente, mas havia passado semanas inteiras falando sobre a empresa dele como se ele fosse um estranho, queixando-se de políticas corporativas, elogiando seu trabalho como se estivesse educando alguém que não sabia nada sobre o mundo dos negócios. "Senhor Sterling", interrompeu Ricardo, claramente confuso. "Há algum problema com a senhorita Martinez?" Alexander olhou para Ricardo, depois de volta para Sofia, que estava ficando visivelmente pálida. "Preciso falar com a senhorita Martinez em particular. Agora." "Claro, Sr. Sterling, podem usar minha sala." Mas Sofia de repente recuou, balançando a cabeça desesperadamente. Não, eu não posso fazer isso." E antes que alguém pudesse detê-la, Sofia correu para fora do prédio. Alexander a seguiu imediatamente, gritando seu nome, mas Sofia já havia desaparecido na multidão da Avenida Paulista. Ela correu sem direção, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Sua mente um turbilhão de humilhação, traição e desespero absoluto. Quando finalmente parou, estava a vários quarteirões de distância, ofegante e soluçando em um banco de praça. A realidade da situação começou a se cristalizar em sua mente. Alexander Sterling, o homem mais poderoso da empresa, um bilionário, havia fingido ser um necessitado. Por quê? Para se divertir às suas custas? Para testar como os funcionários tratavam pessoas pobres? Para humilhá-la de forma elaborada? Todas as conversas que haviam tido se passaram pela sua mente como um filme doloroso.
Ela havia falado sobre suas dificuldades financeiras, sobre ter que trabalhar 2 empregos, sobre os remédios caros da mãe. Havia tratado um bilionário com pena, oferecendo comida, dando conselhos sobre como conseguir emprego. A mortificação era tão intensa que ela sentia náuseas físicas. Mas pior que a humilhação era a sensação de traição. Sofia havia desenvolvido sentimentos genuínos por Alex, admiração, afeição, até mesmo algo que poderia ter se tornado amor. Ela havia defendido ele contra as críticas de seus colegas de trabalho, havia arriscado seu emprego por ele. E tudo havia sido uma mentira elaborada. Seu telefone começou a tocar incessantemente. Primeiro ligações de Ricardo, depois de números que ela não reconhecia. Sofia desligou o aparelho, incapaz de enfrentar qualquer conversa. Quando finalmente chegou em casa no meio da tarde, algo que nunca havia feito desde que começara a trabalhar na Sterling Enterprises, encontrou Carmen esperando por ela com preocupação. Sofia, o que você está fazendo em casa? Por que está chorando? Sofia desabou nos braços da mãe e contou tudo. Cada detalhe humilhante, cada momento de ingenuidade, cada palavra gentil que havia desperdiçado em alguém que provavelmente estava rindo dela o tempo todo. Minha filha, disse Carmen suavemente, você tem certeza de que ele estava rindo de você? Mãe, ele é um bilionário. Ele fingiu ser pobre para me fazer de idiota. Mas por quê? O que ele ganharia com isso? Sofia parou de soluçar por um momento, considerando a pergunta da mãe. Eu não sei. Talvez ele estivesse testando os funcionários. Talvez seja algo que pessoas ricas fazem por diversão. Sofia, em todos esses dias que vocês conversaram, ele alguma vez foi cruel com você? Riu de você? Fez você se sentir inferior? Não, mas... Sofia pausou. Na verdade, Alex sempre havia sido gentil, respeitoso, até mesmo vulnerável em alguns momentos. Mas isso torna tudo pior, mãe. Porque eu realmente gostava dele. Eu achava que havia encontrado alguém especial, alguém que me via pelo que eu realmente sou. Mas ele me conhecia o tempo todo. Ele sabia onde eu trabalhava, quanto eu ganhava, provavelmente leu meu arquivo de funcionária. Ele tinha todas as vantagens e eu não sabia nada. Carmen abraçou a filha mais apertado. E agora? O que você vai fazer? Eu não posso voltar lá, mãe. Não posso olhar para ele sabendo que fui tão ingênua e provavelmente já fui demitida mesmo. Fugir durante o expediente da forma como fiz. Sofia, você tem que voltar. O quê? Mãe, eu não posso. Minha filha, você passou semanas defendendo esse homem quando pensava que ele era pobre. Você arriscou seu emprego por ele. Você falou sobre dignidade humana e sobre tratar todas as pessoas com respeito. Esses valores não mudam só porque descobriu que ele tem dinheiro. Mas ele me enganou. Talvez ele tenha tido uma razão. Talvez você devesse pelo menos ouvi-la antes de julgar. Sofia balançou a cabeça violentamente. Eu não consigo, mãe. A humilhação é grande demais. Todo mundo na empresa deve saber agora. Eles devem estar rindo de como a recepcionista idiota tratou o CEO como mendigo. E se estiverem? Isso muda quem você é? Muda o fato de que você agiu com bondade e compaixão? Muda tudo, porque agora eu pareço uma tola que não consegue nem reconhecer seu próprio chefe. Naquela noite, Sofia não foi trabalhar na lanchonete. Pela primeira vez em anos, ela simplesmente ficou na cama, staring at the ceiling, tentando processar como sua vida havia se transformado tão completamente em questão de horas. Ela havia perdido não apenas um emprego, mas também algo que pensava ser o início de um relacionamento genuíno. O pior de tudo era a sensação de que havia sido vista como uma curiosidade, uma experiência social interessante para um bilionário entediado. Cada momento gentil que haviam compartilhado agora parecia contaminado pela desigualdade fundamental entre eles, uma desigualdade que ela desconhecia, mas que ele estava plenamente consciente o tempo todo. Quando finalmente adormeceu na madrugada,
Sofia sonhou que estava de volta ao lobby da Sterling Enterprises, mas desta vez todos os funcionários estavam apontando para ela e rindo, enquanto Alexander Sterling observava de longe com uma expressão divertida. Ela acordou sabendo que não tinha coragem de enfrentar aquele prédio novamente. Sofia passou 3 dias trancada em casa, ignorando as ligações insistentes de números desconhecidos e as mensagens que se acumulavam em seu celular. Carmen tentava convencê-la a pelo menos ler as mensagens, mas Sofia se recusava terminantemente. A ferida da humilhação estava ainda muito fresca, muito dolorosa para ser tocada. No 3º dia, Dona Conceição apareceu na porta de casa com uma expressão preocupada que Sofia nunca havia visto na cozinheira experiente. "Menina, você precisa voltar para a lanchonete", disse Dona Conceição assim que Carmen a deixou entrar. "O gerente está dizendo que se você não aparecer hoje, vai ter que contratar outra pessoa." "Eu não me importo", murmurou Sofia do sofá, ainda "Deixa de pijama. ele contratar." "Sofia, você endoidou?" Dona Conceição se sentou ao lado dela. "Você não pode perder os 2 empregos ao mesmo tempo." "Eu já perdi o da Sterling Enterprises mesmo." "Você não sabe disso. Ninguém te demitiu oficialmente." "Dona Conceição, eu fugi correndo do prédio na frente do dono da empresa. Não precisa de uma carta de demissão para saber que não trabalho mais lá." A cozinheira observou Sofia por um longo momento. "Menina, eu te conheço há 2 anos. Você não é do tipo que desiste. O que realmente está acontecendo aqui?" Sofia finalmente olhou para Dona Conceição, seus olhos vermelhos de tanto chorar. "Ele me fez de idiota, Dona Conceição, por semanas. Eu estava tratando um bilionário como se fosse um coitadinho que precisava da minha ajuda." "E daí?" "Como assim, e daí? Você acha que ele estava se divertindo às suas custas?" "Eu não sei o que pensar. Só sei que me sinto como uma completa imbecil." Dona Conceição ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo que pegou Sofia completamente de surpresa. "Eu conheci esse homem." Sofia se sentou ereta imediatamente. "Como assim?" "Alexander Sterling. Ele apareceu na lanchonete na semana passada, tarde da noite, quando você já tinha saído. Estava com aquelas roupas surradas que você descreveu." O coração de Sofia começou a bater mais rápido. "O que ele queria?" "Ele perguntou sobre você. Queria saber como você era como pessoa, se você sempre foi gentil com todo mundo ou se tratava você diferente dos outros clientes." Sofia sentia sua respiração ficando irregular. "E o que você disse?" "Disse a verdade. Que você é a pessoa mais gentil que eu conheço. Que você trata o morador de rua, que vem buscar sobras de comida, com o mesmo respeito que trata os executivos que aparecem lá de madrugada. Que você sempre pergunta sobre a família das pessoas, sempre lembra dos nomes de todo mundo." Por que ele estava perguntando essas coisas? "Isso é o que você precisa descobrir, menina. Mas posso te dizer uma coisa. Aquele homem não estava se divertindo às suas custas. Ele parecia torturado, como alguém que tinha feito algo que não sabia como consertar." Sofia processou essas informações em silêncio. Depois de alguns minutos, perguntou: "Ele disse mais alguma coisa?" "Disse que você era a primeira pessoa em anos que o tratava como ser humano, sem querer nada em troca. E que ele estava apaixonado por você." As palavras atingiram Sofia como um raio. Ele disse isso com essas palavras exatas. Sofia se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para o outro da sala. Sua mente estava em turbilhão, reprocessando todas as conversas que havia tido com Alexander, tentando encontrar sinais de falsidade, de manipulação. "Dona Conceição, mesmo que ele tenha sentimentos genuínos, isso não muda o fato de que ele mentiu para mim. Como posso confiar em alguém que começou nossa amizade com uma mentira tão grande? Menina, você já parou para pensar por que um homem como ele faria uma coisa dessas? O que ele teria a ganhar?"
Sofia parou de andar. Não sei. Então descubra. Naquela noite, pela primeira vez em 3 dias, Sofia voltou ao trabalho na lanchonete. Mas sua mente não estava ali. Ela atendia os clientes mecanicamente, enquanto repensava cada momento que havia passado com Alexander. Lembrou-se da forma como ele havia olhado quando ela ofereceu o sanduíche, como se estivesse genuinamente tocado. Lembrou-se de como ele havia ouvido com atenção quando ela falou sobre a mãe, como seus olhos haviam se enchido de compaixão real. Lembrou-se de como ele havia tentado avisá-la sobre a ameaça ao seu emprego. Mas também lembrou-se de como havia se sentido exposta e vulnerável quando descobriu a verdade. Como cada conversa íntima agora parecia contaminada pela desigualdade que ela desconhecia. No final de seu turno, Sofia tomou uma decisão. Pegou seu telefone e, pela primeira vez em 3 dias, olhou as mensagens acumuladas. Havia 17 mensagens de Alexander. A primeira dizia simplesmente: "Sofia, por favor, me deixe explicar." A última, enviada apenas algumas horas antes, dizia: "Eu entendo se você nunca quiser me ver novamente, mas precisa saber que cada momento que passamos juntos foi real para mim. Você é a pessoa mais extraordinária que já conheci." Entre essas mensagens havia explicações, pedidos de desculpas e algo que Sofia não esperava: vulnerabilidade completa. Alexander havia escrito sobre como se sentia isolado em sua posição, como há anos não tinha uma conversa genuína com alguém que não quisesse algo dele, como os dias que passou observando-a trabalhar foram os mais felizes que havia tido em muito tempo. Sofia leu cada mensagem 2 vezes, sentindo sua raiva lentamente se transformar em algo mais complicado. Ainda estava ferida, ainda se sentia traída, mas começava a entender que talvez a situação fosse mais complexa do que havia inicialmente pensado. Na manhã seguinte, Sofia acordou com uma determinação que não sentia há dias. Tomou um banho, vestiu sua melhor roupa e disse para Carmen: "Mãe, vou voltar para a Sterling Enterprises. Para trabalhar, para ter uma conversa que deveria ter acontecido 3 dias atrás." Carmen sorriu pela primeira vez desde que Sofia havia chegado em casa chorando. "Essa é minha filha." Quando Sofia chegou ao prédio da Sterling Enterprises, sentiu suas pernas tremendo novamente. Mas desta vez, não era apenas medo. Era determinação misturada com nervosismo. Ela tinha perguntas que precisavam de respostas e não ia mais fugir da situação. Ao entrar no lobby, notou que vários funcionários a olharam com curiosidade mal disfarçada. A história obviamente havia se espalhado, mas Sofia manteve a cabeça erguida, dirigindo-se diretamente à recepção, onde sua substituta temporária estava trabalhando. "Preciso falar com o Sr. Sterling", disse Sofia, com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. "Sofia!" Ricardo apareceu imediatamente. "Você está bem? Onde esteve? O Sr. Sterling está..." "Eu sei onde ele está", interrompeu Sofia, "e vou falar com ele agora." Sofia subiu até o último andar do prédio pela primeira vez desde que trabalhava na Sterling Enterprises. O elevador parecia subir eternamente, dando-lhe tempo demais para questionar sua decisão. Quando as portas finalmente se abriram, ela se viu diante de um ambiente completamente diferente do resto do prédio. Mais reservado, mais elegante, claramente o santuário dos executivos principais. A secretária de Alexander a recebeu com surpresa mal disfarçada. "Senhorita Martinez, o Sr. Sterling não está esperando..." "Ele está?" perguntou Sofia diretamente. "Sim, mas..." "Então preciso falar com ele." Alexander estava de pé, diante da janela panorâmica de seu escritório, observando a cidade lá embaixo, quando Sofia entrou. Ele se virou imediatamente, e ela pôde ver o alívio misturado com apreensão em seus olhos. "Sofia", disse ele suavemente. "Alexander", ela respondeu, usando seu nome verdadeiro pela primeira vez. "Ou devo chamá-lo de Sr. Sterling?" "Sofia, por favor." "Não." Sofia levantou a mão,
parando-o antes que pudesse continuar. Primeiro eu vou falar. Durante 3 dias, eu me senti como uma idiota completa. Me senti humilhada, traída, usada. Pensei que você havia mentido para mim apenas para se divertir às minhas custas. Alexander abriu a boca para protestar, mas Sofia continuou. Mas então eu comecei a repensar nossas conversas, cada uma delas. E você sabe o que percebi? Que em nenhum momento você mentiu sobre quem você é como pessoa. Você mentiu sobre sua situação financeira, sobre sua posição social, mas nunca sobre seus sentimentos, nunca sobre seus valores. Sofia, deixe-me terminar. Sua voz estava ficando mais forte, mais confiante. Li todas as suas mensagens e elas me fizeram entender algo que eu não queria admitir, que você estava tão assustado quanto eu. Assustado de que, se eu soubesse quem você realmente era, nossa conexão desapareceria. Alexander se aproximou lentamente. E desapareceu? Sofia o olhou diretamente nos olhos. Quase. Durante 3 dias, quase desapareceu completamente, porque eu me senti como se nossa amizade inteira tivesse sido construída sobre uma mentira. Foi construída sobre uma mentira, admitiu Alexander. E eu sinto muito por isso. Mais do que você pode imaginar. Por que você fez isso, Alexander? Por que fingiu ser outra pessoa? Alexander suspirou profundamente, passando as mãos pelos cabelos. Porque fazia anos que ninguém me via como apenas Alexander. Todos que se aproximam de mim querem algo. Uma promoção, um investimento, uma conexão social. Quando você me tratou como Alex, como apenas um homem que precisava de gentileza, eu me senti livre. Pela primeira vez em anos, alguém gostava de mim pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Mas isso não justifica, você está certa. Mas Sofia, você precisa entender. Quando você me ofereceu aquele sanduíche, quando você se preocupou comigo o suficiente para arriscar seu emprego, quando você falou sobre dignidade humana, isso foi a coisa mais real que já aconteceu comigo. Sofia sentiu lágrimas picando seus olhos. E eu me senti como uma tola por ter oferecido comida para um bilionário. Você se sentiu tola por ter sido gentil? A pergunta a atingiu como um soco. Sofia parou, processando as palavras dele. Não, disse ela lentamente. Eu me senti tola por não ter reconhecido você. Sofia, há centenas de pessoas que trabalham neste prédio. Quantas delas você acha que me reconheceriam se me vissem na rua usando roupas comuns? Eu raramente desço aos andares administrativos. Minha foto não está pendurada em lugar nenhum. Você não tinha como saber. Sofia respirou fundo. Mas você sabia quem eu era. Você sabia sobre minha vida, sobre minhas dificuldades, sobre minha mãe. Você tinha todas as vantagens. Você tem razão. E isso me deu a oportunidade de ver quem você realmente é. Sofia, você é a pessoa mais íntegra que já conheci. Você arriscou seu emprego para defender alguém que pensava ser um estranho necessitado. Você tratou a pessoa que pensava ser o homem mais baixo da escala social com a mesma dignidade que trataria qualquer outra pessoa. Isso é o mínimo que qualquer pessoa decente faria. Não é, Sofia? E você sabe que não é. Quantas pessoas passaram por mim naqueles dias sem nem mesmo me olhar? Quantas desviaram o caminho? Você foi a única que parou, que se importou, que arriscou algo por mim. Sofia sentiu sua resistência começando a ceder, mas ainda havia uma questão que precisava ser resolvida. Alexander, como eu posso ter certeza de que você está sendo honesto agora? Como posso confiar em alguém que começou nossa relação com uma mentira tão grande? Alexander se aproximou mais, parando apenas a um braço de distância dela. Porque eu estou te dando uma escolha que nunca dei para ninguém antes, disse ele suavemente. Estou te pedindo para me amar não pelo que eu tenho, mas apesar do que eu tenho. Estou te pedindo para ver além da riqueza, além da posição e encontrar o homem que você conheceu como Alex. E se eu não conseguir,
E se cada vez que eu olhar para você, eu lembrar de como me senti humilhada, então eu vou ter que viver com isso. Mas, Sofia, por favor, não deixe meu erro destruir algo que poderia ser extraordinário para nós dois. Sofia olhou ao redor do escritório luxuoso, depois de volta para Alexander. Viu não o CEO bilionário, mas o homem que havia lido livros sobre administração no banco da praça, que havia ouvido com atenção quando ela falou sobre sua mãe, que havia tentado protegê-la quando soube que seu emprego estava em risco. Eu não sei se consigo esquecer como me senti quando descobri a verdade, disse Sofia honestamente. Então não esqueça, respondeu Alexander. Lembre-se como você se sentiu, mas também lembre-se de como você se sentia antes. Lembre-se de nossas conversas, de nossa conexão. Era real, Sofia. Por favor, me diga que você sentiu isso também. Sofia fechou os olhos, permitindo-se lembrar. Lembrou-se da primeira vez que havia rido de algo que Alex dissera. Lembrou-se de como seu coração havia se acelerado quando ele havia segurado sua mão brevemente ao agradecer pelo sanduíche. Lembrou-se de como havia começado a esperar ansiosamente pelos intervalos de almoço. Eu senti, admitiu ela suavemente. E ainda sinto. Alexander deu um passo à frente. Sofia, eu te amo, não como meu funcionário, não como alguém que posso impressionar com dinheiro ou poder. Eu te amo como a mulher corajosa que arriscou tudo para defender o que acreditava ser certo. Eu te amo como a pessoa que me ensinou que ainda existe bondade genuína no mundo. Sofia abriu os olhos, encontrando os dele. Alexander, eu também te amo. Mas se vamos tentar isso, tem que ser com honestidade completa. Sem mais segredos, sem mais mentiras. Sem mais mentiras, prometeu ele. Só a verdade daqui em diante. Sofia sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso genuíno, cheio de esperança. Então acho que podemos tentar. Alexander a puxou para seus braços. E quando seus lábios se encontraram, foi como se todas as barreiras entre eles finalmente tivessem caído. 6 meses depois, Sofia Martinez não era mais apenas uma recepcionista. Alexander havia criado uma nova posição para ela, diretora de experiência humana, onde ela trabalhava para garantir que todos os funcionários da Sterling Enterprises, independente de sua posição, fossem tratados com dignidade e respeito. Suas reformas revolucionaram a cultura da empresa. Carmen Martinez agora tinha o melhor tratamento médico disponível. Mas mais importante que isso, tinha uma filha que havia encontrado não apenas o amor, mas também seu propósito na vida. E Alexander Sterling havia aprendido que às vezes as maiores riquezas vêm disfarçadas das formas mais simples. No sorriso genuíno de alguém que nos ama pelo que somos, não pelo que temos. No dia de seu casamento, realizado no jardim da casa onde Sofia crescera, em Minas Gerais, misturando a simplicidade que ela valorizava com a elegância que agora fazia parte de suas vidas, Sofia segurou as mãos de Alexander e disse: prometo amar você como Alex e como Alexander, nos dias fáceis e nos difíceis, na riqueza e na simplicidade. E Alexander, com lágrimas nos olhos, respondeu: prometo nunca mais esconder quem eu sou de você e passar o resto da minha vida merecendo o amor extraordinário que você me deu quando eu mais precisava. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Sofia tenha tocado seus corações da mesma forma que tocou o nosso. Para continuar esta jornada emocional conosco, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente envolventes sobre amor, redenção e a magia dos encontros inesperados. Vocês podem encontrá-la clicando aqui ao lado. Se esta história os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que celebram o melhor da natureza humana. Todos os dias, compartilhamos narrativas únicas que exploram as complexidades do amor e da vida. Não percam nossos próximos conteúdos.
E esperamos vocês nos comentários para saber qual parte da história de Sofia mais os marcou.